conversar com o doutor psiquiatra Alô? Herberto Edson Maia. Bom dia! Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Muito sol na Zona Sul? Muito sol. Excepcional, né? Doutor Maia, o senhor acompanhou o caso da moça que levou o tio até o banco? Eu vi, Viu? realmente. E assim, sem entrar no mérito, né, da própria pessoa e tal, né? Mas aquele caso, especialmente, assim, no sentido de ela saber que tinha um cadáver na cadeira e pensar que ela poderia enganar todo mundo e ele assinar um documento dentro de um banco. Você sabe que até agora eu não estou traumatizada, nem estou impactada, nada, mas eu não consigo acreditar que ela soubesse disso. Pois é, eu vi depois que surgiram várias controvérsias, né? Inclusive do motorista que disse que o senhor ainda pegou no carro, ao abrir o carro, quer dizer, como se ele, em várias posições, como se ele tivesse morrido ali a partir daquele momento. Até um médico levantou a hipótese de que certos problemas ligados ao pulmão, quando a pessoa está muito fraca, ela teria aspirações que gerariam tosse. E tem casos muito debilitados que haveria uma aspiração sem tosse e, portanto, a morte. Então, realmente a gente fica muito impactado de que ela soubesse que ele estava morto e levou ele para o banco. E essas controvérsias levam a uma ignorância dentro de uma avidez ou de uma linha psicopática. Então ficou uma coisa assim bastante misturada, né, Beatriz? Sim. Porque E, tá certo que a pessoa, de repente, pode ter ousadia, pode ser uma pessoa que vou fazer, aventureira, vou experimentar, pode ser que dê, né? Mas é tão bizarro, tão acima de qualquer possibilidade, você levar um morto para assinar um documento, ou para forjar, né, uma assinatura de documento. eu acho que eu ficaria mais com as controvérsias e, de certa forma, meio que perdoando ela dessa ação psicopática pura de pegar um morto e levar para conseguir que ele assinasse um documento, né? Então, eu acho assim que é chocante demais nessa visão ali na frente das funcionárias do banco, ela pegar a mão do sujeito e querer que ele assine, ali sim ele estava morto, né? Uhum. Agora, o caminho até esse momento é que, vamos dizer assim, poderia gerar controvérsias de que ela realmente fosse uma pessoa absolutamente conivente com a situação, sabendo que ele já estava morto desde saída da casa, né? Uhum. Então, eu ficaria mais com essas controvérsias em que ela estaria, vamos dizer, sendo inocentada em alguns pontos, mas também a ambição realmente pode ser levada em conta, já que ele tinha feito esse empréstimo, já tinha sido liberado e só faltava a assinatura, né? Então, uma linha de desespero dela, de problemas econômicos, cuidava dele, parece que tinha uma sobrinha. Enfim, várias Uhum. atenuantes dentro de uma linha que gera o que eu chamo de controvérsias, que a deixa mais livre de uma culpa total e, ao mesmo tempo, trazendo também posições em que a ambição ali mostra um caráter muito sacana, vamos dizer assim, né? Sim. Porque daí tu tem que ter um sangue frio além da lenda, né? É por isso que eu digo que ela não me parece ser uma pessoa que teria essa frieza absoluta de, sabendo que ele estava morto em casa, ir até chamar um Uber, pedir para levarem. Depois apareceu um casal que passou perto ali e viu o estado do tio, do cuidado dela,
da pessoa que ela cuidava, que estava assim com a cabeça para o lado. Até foram pedir se precisavam de auxílio, né? E disseram que não, e ela saiu com ele dali. Eu acho que ali, naquele momento em diante, é que deve ter acontecido a morte, né? Porque, Uhum. segundo alguns médicos, ela deveria ter acontecido 2 horas antes pelo estado que estava, mas não pôde se definir bem o momento da morte, né? Mas que o estado do cadáver estaria, vamos dizer, de acordo com morte no mínimo por 2 horas. Mas em contrapartida, abstraindo a questão exatamente do fato e dela, tá? Que aí vai ter a polícia, vai ter levantamento técnico e tal. Apesar de eu achar que isso não vai ser feito com muito rigor, porque ela é muito pobre, né? Eles são todos muito pobres. Então a Exato. coisa não é como tu ter um Porsche, né? É diferente. Quando tem um Porsche no meio do caminho, aí o cuidado é muito maior. Mas assim, ó, a, a reação da mídia, a reação das pessoas, e aí refletindo na mídia, é que realmente mostra assim o frenesi de dar bananas a qualquer outro sentimento que a gente possa ter. Tipo assim, ó, é um morto, antigamente o morto era uma figura que tinha um certo respeito, um temor assim até, né, com a figura do morto, um respeito meio divino, alguma coisa assim, mas o morto virou piada direta, virou piada absoluta e assim, tanto as pessoas de melhor renda ou baixa renda no TikTok, nos rios, é algo assim que não dá para acreditar a quantidade de brincadeiras e gravações que foram feitas nas últimas horas, chegando ao ponto, doutor Maia, de ter surgido ontem uma foto de uma caixinha que tem dois bonecos, sendo um boneco o tio Paulo, estaria numa cadeira de rodas e estaria assim numa posição com a cabeça meio caída, né? E a outra boneca seria uma mulher que estaria sendo esse boneco, esse brinquedo está sendo comercializado por camelôs lá no Rio de Janeiro. Exato. Então, tu vê que qualquer coisa que saia um pouco do padrão comum, o normal, gera uma criatividade fantástica, né? Ligada a todos esses tipos de posicionamentos em que, vamos dizer assim, haveria um estímulo na mídia de explorar ao máximo uma situação como essa. E todos os que exploram ou que estão querendo ter algum tipo de ganho e de poder vinculado a essa exploração, vamos dizer assim, se sentem estimulados ao máximo, criando até obras artísticas em torno que levaria assim uma zona de humor e de tirinha de humor fantástica, né? Então, realmente, a criatividade que nos habita em todos os sentidos é absoluta. E eu via que tu estava falando do poder, o poder assim na linha do Ulisses Guimarães, e se chama, vamos dizer assim, o narcisismo positivo é aquele que eu, vamos dizer assim, estou dentro da lei, da ordem, da ética e da moral. Mas nós temos que nos dar conta que tem o narcisismo negativo, que esse dá muito mais tesão de ser exercido, que é a dominação, o dinheiro e tudo que eu posso fazer através de atitudes sadomasoquistas, sádicas, de dominação e de sofrimento, aonde eu passo também a ganhar muito mais do que eu teria ganho se eu tivesse numa linha ético-moral normal. Uhum. Vê que o chamado narcisismo negativo é muito mais cheio de tesão do que o chamado narcisismo positivo deve estar de acordo com a ordem e com a lei. Ele é muito mais criativo e muito mais poderoso no sentido de ganho, porque toda a contravenção estaria no narcisismo negativo, em que eu ganho muito
e pago pouco pelo que eu ganho. Então dá para nós entender aí, né, como é que se explora esse lado e por que que esse lado, como diz o Ulisses, dá tanta tesão e é um orgasmo fantástico muito superior ao orgasmo físico ou sexual. E na época, quando Ulisses afirmou isso, ele foi bastante questionado e no começo ele não quis falar sobre o assunto. Depois ele disse: "Não, mas é exatamente isso que eu disse. Pode repetir ali. Pode É que dizer. a Eu maioria das disse." pessoas não sabe dessa linha narcísica negativa. Por isso que o Freud, quando levantou a hipótese maior dele, pulsão de vida e pulsão de morte, essas duas pulsões estão imbricadas uma. E naquela história de um bem menor pode ser um mal maior, e um mal maior pode ser um bem menor. Uma mistura que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender. Nós criticamos o narcisismo negativo, mas ele permeia a nossa vida o tempo todo. Uma briga de trânsito, o que que é? É uma explosão negativa narcísica. Eu sou o dono desse problema e se tu continuar assim, eu te mato. Sim. E aonde uma das partes geralmente ela tem mais domínio, né? Mais domínio e mais poder, que dá uma Uhum. sensação plena que fecha com o que o Ulisses fala. O poder o orgasmo do poder é muito superior a um mísero orgasmo sexual. Sim. E ninguém entendeu, né? Isso, já acho, já vai, porque na verdade a gente é muito, como é que é aquela expressão que a gente faz que é literal, né? A criança é muito literal. Então tu já associou aquele orgasmo tradicional, né? No momento sexual, mas é a questão do prazer intenso, de um E o prazer prazer meio intenso. indescritível, assim, né? Então, os menos capazes de fazer essas conotações mais complexas vão dizer assim: ah, o Ulisses deve estar broxa ou com problemas Isso, foi sexuais. exatamente isso que aconteceu. Mas o que que ele tá falando? Uma coisa que ele nem faz mais, sabe? Tipo assim, nessa toada, né? Porque é Exatamente. por causa do nosso pensamento muito literal, né? A gente leva ao pé da letra o negócio. Quando tem uma outra questão que é mais profunda, né? Mas Isso, não, eu digo, é por isso eu digo, quando a gente tem certezas, a gente deve puxar vértices de visão de vários tipos para poder entender com mais profundidade uma colocação como essa, né? Uhum. Agora, mudando de conversa, saindo da tragédia, indo para. Eu acho que é até meio comédia, né? O senhor também deve ter acompanhado, foi uma coisa noticiada no Brasil inteiro, de forma intensa, o resultado do BBB 24, né? Então, quem ganhou o BBB 24 foi o Davi. Seria um Foi, rapaz jovem, muito jovem, que passou durante todos os 100 dias lá se dizendo casado e sempre falando da mulher dele. A suposta esposa dele apareceu também, foi bastante noticiada na mídia e blá, 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 a família dele também. Bom, ele saiu de lá com mais de 3 milhões no total. foi. E ganhou, quer dizer, um dinheiro significativo, é quase uma mega sena, né? É, Então o rapaz sai de lá com a família e a mulher, a suposta mulher some, não aparece. Aí de repente ele fica brabo, porque disseram que ele estava se separando. E disse algumas coisas, se revoltou e tal. Só que ontem aconteceu mais um episódio, eu não quero fazer que a gente fale sobre esse episódio, mas sim sobre o resultado. Aí houve uma conversa entre eles, diz que a conversa foi meio tensa, entre ele e a suposta esposa, mulher, companheira, e eles então decidiram pela separação e ela vai levar uma parte do prêmio. Então tá sim, todo mundo dizendo que na verdade foi uma montagem para ele entrar na casa com uma imagem junto ao público de um jovem que tem uma namorada bem mais velha que ele e que ele é apaixonado, que ele fica com ela, que ele é fiel e teria sido tudo montagem para conseguir ganhar o dinheiro. Aí eu vejo, eu estou falando por isso, uma pessoa que está assim, já chorou porque ela disse que se enganou com ele, foi enganada por ele porque ela tinha uma imagem que não corresponde agora à realidade.
E aí o que eu acho interessante, doutor Maia, é que justamente essa literalidade da pessoa não entender que aquilo ali era uma. Estão dizendo que é tudo fake, mas aquilo ali era entretenimento, não tem nenhum compromisso com a realidade. Exatamente, quer dizer, e dentro desse não compromisso com a realidade, eu diria assim, ético-moral, é como nós falamos basicamente que uma coisa de felicidade, uma novela que comece todo mundo feliz, ela não dura 3 capítulos, né? Não. Porque todo mundo fica entediado. Então, a busca nesse mundo nosso de satisfação, de orgasmo, de poder ou coisa assim, vale tudo. E o mais esperto está sempre capaz de abrir espaços onde parece que não tem espaço nenhum, porque a expertise e essa vivência de descobrir um caminho aonde eu ganho poder e hipoteticamente dinheiro que vamos dizer assim mantém o poder é uma característica de uma sociedade, vamos dizer assim, basicamente econômica, baseada no ter e na capacidade de cada vez ter mais e ter mais poder. Por isso que nessa sociedade nossa o narcisismo negativo tem muito mais força e energia do que o chamado narcisismo positivo, de que eu sou maravilhosamente bem ético, moral e absolutamente ligado ao outro. Esse é o grande problema. Sim. Quer Então, dizer, Beatriz, quer dizer que uma pessoa, porque eu quero trazer aqui para o nosso lugar mais assim de dia a dia, tá? Um homem que mantenha uma namorada, uma esposa, ou sob uma assim, sob um cuidado rígido, não pode falar com os amigos, não pode falar com os vizinhos, não pode falar com os parentes, e porque eu te amo muito, eu te quero perto de mim, eu tenho cuidado contigo e tal. Esse aí está exercendo um narcisismo de poder, que seria uma coisa mais ou menos assim. exato, quer dizer, ele está exercendo um poder sádico de dominação que o deixa muito bem. Esta mulher é minha propriedade, e ela é bonita, ela é atraente para mim, e eu então exerço todo o controle possível sobre ela, porque ela é minha, eu gosto de ser invejado, mas estou sempre atento a qualquer um que passe o limite de, através do desejo do outro, tocar ou chegar perto dela. Então, eu sou o que mantém ela dominada por mim. Isso me dá uma sensação de poder e de dominação que tem o que a gente chama, então, uma linha orgástica de tesão de poder. Uhum. Nos aproximamos de novo do Ulisses Guimarães. Isso. É porque é uma sensação de. Talvez até que a maioria nunca tenha tido, né? Então não consegue mais ou menos perceber o tamanho desse poder, porque a gente sabe que uma parcela significativa da sociedade tem felicidade, sente prazer, mas de chegar realmente a um grande orgasmo não são todos, né? Então Não é. provavelmente, né? Não é. E é uma busca, e tu vê que então as buscas do poder narcísico negativo são muito melhores ou mais fáceis de conseguir através da expertise e da forma, vamos dizer assim, em que eu manipulo cada vez melhor o outro. E dentro dos negócios, inclusive, a gente vê que isso é a linha do golpe, né? Eu, Uhum. eu sou criativo, e tu vê a criatividade dos golpes à medida que nós progredimos, vamos dizer assim, tecnologicamente, os golpes progredem numa rapidez maior do que o benefício do próprio crescimento tecnológico, porque a nossa expertise aproveita rapidamente daquilo para enganar os menos capazes, os que têm menos capacidade de entendimento das mudanças que estão havendo. Agora, falando isso, doutor Maia, me veio a figura do Kid Vigarista. Quer dizer que aquela alegria dele, aquela alegria que parecia uma coisa tão medíocre, porque era pequenininha, mas através daquilo ali ele tinha um prazer intenso, né?
Então, de novo, quer dizer, eu tenho um prazer enorme, orgástico, em níveis sofisticados, porque a maioria Aham. pensa orgasmo, prazer sexual, e esquecem que o orgasmo tem vários níveis de prazer e muito vinculado ao poder e à dominação que eu tenho sobre o outro. Então, por isso que a gente fica assim espantado. Por que que tem guerras? Por que que as pessoas matam os outros? Por quê? Porque nós estamos imbuídos na nossa educação de que todos nós seríamos anjinhos, Bonzinhos. Isso é o bonzinhos. problema. Aham. E quando o Freud diz aquilo lá que eu já repeti várias vezes na apresentação do Três Ensaios sobre a Idade, e diz que a criança é um perverso polimorfo, todo Espanta. mundo quer, uns gospem nele e se espantam. Como é que tu pode dizer que uma criança é amorosa dali junto da mãe é um perverso polimorfo? Mas é evidente, porque qualquer, vamos dizer, animal primitivo, o primeiro movimento é eu ficar vivo. E para ficar vivo eu preciso me alimentar. E para me alimentar, qualquer expediente que me alimente é válido desde que me traga comida para a mesa. O nosso salto, vamos dizer, esse cognitivo é muito maior que os animais, então abriu um campo para a ambição e o ter mais, e ter inveja, ter. Todos os animais têm tudo isso, só que não têm ambição. A ambição é se Sim. manter vivo. E E nós, sobrevivência. E nós queremos acumulação. acumulação, e aí está junto o poder. Porque para acumular algo, eu tenho que ter mais poder que tu. Uhum. Esse é o ponto que fica difícil de entender, porque aí todo mundo critica Até porque tu e mexe, sente. na verdade a gente, de uma maneira, o senhor coloca, tipo assim, o senhor joga na cara, desculpa a expressão, né, mas joga na cara de todo mundo a ideia de que os 2.000 anos dizendo que a criança é um anjinho, isso é uma mentira. Exatamente por quê? Porque na psicanálise nós sabemos que o núcleo básico do superego infantil é onipotente, porque a criança se acha o tal, é o narcisismo do pessoal. Sim, sim. Ela tem ciúmes, inveja, Aham. ela é odiosa e cobiçosa. Esse é o nosso Isso. núcleo básico. Ele está dentro de nós como a criança do mal, vamos dizer assim. E aí Uhum. depois, com 4, 5 anos, nós começamos a ser a criança do bem. Aí nós aprendemos as linhas ético-morais da sociedade. Sim, aí a gente tem controle e limite. Aí é que está. Então vai depender da nossa formação problemática maior de perdas dos amores que nos criaram, a mãe suficientemente boa, a mãe suficientemente má, a mãe que nos cria e toda a problemática que vem da mãe, toda a problemática que vem do pai, isso é que nos forma. E, eticamente falando, o ideal da sociedade é o quê? Uma sociedade amiga, que todo mundo pode sentir que o outro é altamente querido, empático comigo, e se eu precisar, vou receber isso, vou receber aquilo. E nós não estamos preparados pessoalmente nem socialmente para essa linha de expertise que a gente está vendo o tempo todo acontecer. Em outras palavras, a gente não está preparado para a realidade. Tá? E por isso que o Sartre diz que o inferno são os outros. Eu sou Aham. essencialmente bom, Se, querido. mas e se, por exemplo, agora, claro, a gente entra naquela fase assim do. Se tu tens uma mãe infantil, a tendência é tu radicalizar esse teu lado mais perverso de domínio, dominar e fazer chantagem e exigir atenção 99% das vezes, ele só vai ficar mais forte, mais evidente. Evidente, porque se eu tenho uma formação onde a carência é muito grande, a minha mãe é deprimida, a minha mãe sofreu tristezas, perdeu. Quieta, Tudo, quietinha. tudo que ela sofreu tem um impacto em mim que me deixa até mais esperto para lidar com os problemas ou muito mais deprimido, porque
não tenho condições de ativar as linhas de esperteza, de cobiça, de ódio atirado para fora, odiar as pessoas e, portanto, sentir que todos são inimigos e eu tenho que ser o inimigo do outro muito mais poderoso para conseguir um lugar nessa sociedade. Eu tenho que ser capaz de concorrências, de abrir espaços, porque eu sofri isso quando estava em formação. Ou então eu sou um deprimido, um sujeito que na adolescência vou querer me suicidar, morrer, porque a dor psíquica é enorme pelo que eu vivi. E o esperto, e o mais esperto de todos, que seria aquele que não tem culpa nenhuma na estrutura superegóica. Então, o outro é que é culpado de eu estar assim. Portanto, esse outro, eu tenho que ser esperto para ou fazer ele como meu exemplo, ou passá-lo para trás para ter o que ele tem. Então, essa é a nossa sociedade real, que nos Uhum. surpreende o tempo todo. Ah, mas tem corrupção ali, mas tem Aham. isso, É mas tem sempre como se aquilo. fosse uma descoberta da pólvora, mas na verdade ela está aí. Parece assim. O ingênuo no mundo, olha ali, os caras passaram para trás daquele, fizeram uma obra lá e desviaram tanto. Mas como essa pessoa, aquele secretário, aquele cara, e parece assim que eu vivo no mundo ideal e não percebo o real que me habita e que, nas proporções assim que tu colocou bem, eu e a minha mulher, eu cuido dela assim como se fosse uma pedra preciosa dentro de um cofre. Então, eu estou fazendo isso aqui agora. Se eu tiver mais poder, provavelmente eu vou fazer mais. Sim, é. A verdade é que a gente vive assim, meio que tentando fazer de conta que a sociedade é perfeita, maravilhosa, e quando a gente vê a realidade, tipo, abriu a janela e viu a realidade, a gente faz cara de surpresa. Só que eu, assim, tu vê um. Tu pega hoje um jornal de hoje, vendo todas as falcatruas, todas as corrupções, todas as ofensas, tudo que a gente vê, tá? E tu te surpreende. Ah, meu Deus, hoje o mundo tá muito cruel, não sei o quê. Agora, se tu pegar um jornal de um ano, tipo na década de 70, eu não duvido que tu não vai encontrar tudo isso também lá. Não, e até agora, tô falando, me lembrei que agora, por acaso, vi um episódio, eu acho que dois, de uma minissérie que saiu na Netflix, o Parasita, que mostra bem, de uma forma assim, de ficção científica, o que nos habita negativo, que eu falei, e a busca deles da dominação, então, tanto do corpo como da estrutura social, é através das corporações, de eu ser chefe, de eu ter poder maior para usar, então, essa corporação do meu jeito, ou criar um partido, ou coisa assim, e ter uma ideia de que eu vou ganhar mais poder e mais poder. Só que ali aparece como um ser alienígena que toma conta de mim e me faz ficar poderoso numa luta entre o bem e o mal, Sempre. externo e interno. Muito interessante, que mostra bem isso que nós estamos falando. Sim, sim. E até se tu pegar, por exemplo, aquelas histórias da mitologia, cada um daqueles deuses, daquelas criaturas fantásticas, elas tinham tudo isso que a gente observa na raça humana, né? Na espécie humana. Sim, tu vê, o Édipo, por exemplo, o mito do Édipo, o que que acontece? Ele mata o pai e casa com a mãe. Quer dizer, é o triângulo da família usado pela psicanálise, né? E o preço de ele casar com a mãe é as pragas em Tebas. E depois o Édipo em Colona, quando ele vai embora, ele fica cego e doente porque é a culpa do que aconteceu. Então, nesse triângulo edipiano, quer dizer, tu vê uma criança pequena no colo da mãe, é um romance, é um romance. A mãe ama aquela criança, a criança ama a mãe. Ela quando mama, é uma coisa assim que tu olha, tu fica encantada, mas tem uma conotação erotizante já, mas sem sexo nenhum. E gradativamente vai havendo uma proibição de que a mãe é santa
E que, se eu sou guri, eu tenho que me identificar com meu pai, se eu sou menina, eu tenho que me identificar com a mãe. E qualquer ação maior que tu vê que gera-se muitos estupros dentro da família, que são as partes negativas que não são controladas e que são ocultas. Abusos sexuais e tudo isso, porque essas estruturas não são bem estruturadas no caminho, mas isso fica tudo oculto e fechado. A maioria das vezes não aparece. Onde é que vai aparecer? Nos problemas havidos lá, ocultos, agora aparecendo nas relações que eu tenho mais adultas e com as pessoas que eu sou mais íntimo. Mas essa parte mais problemática que nós estamos, porque eu estou falando agora, ela é oculta para a maioria de nós. Até pra gente mesmo, né? Sim, até para mim. Eu estou sempre atrás de estruturas internas de percepção, aonde eu tenho que conseguir lidar com as minhas ansiedades e Uhum. principalmente com os chamados vazios de sentido. Este é o narcisismo mais negativo, mais perigoso que existe. Porque por mais que eu faça, por mais que eu aparente uma posição na vida, eu estou habitado por uma zona vazia sem sentido. E esta é uma zona que é oculta e até para mim oculta. Mas eu estou sempre Uhum. buscando uma satisfação desse lugar interno. E de uma certa maneira, tipo assim, porque eu me acho não tô falando eu, Beatriz, tá? Mas eu me acho uma pessoa maravilhosa, sempre. Todo mundo se acha, é bonzinho, é amigável, é isso. Nós somos maravilhosos. A gente tem essa perspectiva, esse olhar da gente, né? Então, quando de repente alguém duvida disso, é como se o mundo tivesse virado do avesso. Aí eu tenho que defender a minha vitrine de qualquer jeito, porque ninguém pode entrar nessa zona da minha loja. A vitrine todo mundo pode olhar, e eu defendo e estou mudando ela o tempo todo. E agora com a internet, inclusive a minha vitrine tem 1 milhão de seguidores. Mas não quer dizer que lá no fundo eu não esteja vivendo, como tu falou, uma tristeza bela, ou belo. Uhum, o belo tristeza. Alguma coisa dramática, muitas vezes, esconde um sorriso, né? Exatamente, quer dizer. E isso está ligado ao que eu chamo de autoconhecimento, de percepção sofisticada de mim mesmo. Sempre que alguém me agride de fora, eu fico mais preocupado não com a agressão que vem de fora, mas o impacto que causou em mim, que isso sim gera autoconhecimento. Por isso que às vezes coisas grandes não te atingem, mas um olhar ou uma palavra podem te derrubar. Exatamente. Porque, na realidade, nós estamos sempre vulneráveis. Uhum. E a Quer dizer, vulnerabilidade cresce com a idade até a idade maior e a velhice, então aí eu fico um pobre coitado, né? doutor Maia, eu tenho aqui a pergunta de uma amiga, que ela diz algumas coisas aqui e tal, mas ela diz assim, ó, eu tenho dificuldade, tenho evitado ir em reuniões de família. Todos lembram da infância, todos lembram de coisas da adolescência e eu não me lembro de nada. E fico bastante preocupada com isso. É como se eu não tivesse tido nem infância nem adolescência. Eu apaguei tudo. E aí eles ficam me olhando para saber se eu sei e eu nunca sei. O que, que aconteceu comigo? É, Pois aí que tá, né? Esse é um caminho terapêutico quase, né? Porque eu tenho que dividir isso. A gente diz que a catarse ou falar sobre as minhas angústias, minhas ansiedades são uma das formas de eu conseguir perceber cada vez mais o que me deixa sem sentido, sem memória, sem vontade de conversar, sem de vontade de falar sobre o passado, ou até não lembrando nada do passado, deve haver algum bloqueio criado nesse passado, agora na memória atual, que impede que ela avance nessa direção. Então, terapeuticamente, ela pode usar a reunião de família com essa nova visão. Eu deixo eles falarem para ver se ativando ao ouvir
ativa a minha memória e eu consiga ver por que que eu estou com esse bloqueio, assim como se eu não tivesse passado. Em que idade morreu minha memória? 20 anos? Sei lá. Quer dizer, ela deveria. Eu vou aproveitar agora essas reuniões para ouvir, então, o que dizem aqueles que se lembram das épocas em que nós convivíamos. Mas, de repente, a cobrança daqueles que lembram começa a ficar uma coisa meio torturante, porque Mas tu te aí é lembra de que. tal coisa? E não, não me lembro. Mas como que tu não te lembra? E aí ela, né, de repente a pessoa fica meio que exposta. Exatamente, mas essa exposição é a tortura na sua posição positiva. Hum. A gente sempre procura fugir da angústia, da ansiedade, da depressão, de todos os afetos negativos. E visto nesse ângulo que nós estamos falando, são os portais para nosso autoconhecimento. Quanto mais difícil uma situação, vamos dizer, na linha objetiva, eu quero ser médico. O que que eu faço? Eu me extravaso, eu fico enlouquecido estudando, eu passo a noite inteira estudando. Eu entro numa zona de tortura pessoal. Por quê? Porque eu quero ser médico. Eu tenho que passar no vestibular. E ainda tenho que ter dinheiro, se eu não passar, de pagar uma faculdade. Cara, tu vê que para fora nós estamos prontos a sacrifícios incríveis, torturantes, para chegar a ser juiz, ser procurador, porque tem um salário de 40 mil. Agora, quando nós temos que nos conhecer, qualquer tortura aí é insuportável. Aí fica muito nhenhenhen. Aí eu não quero reunião de família, como ela diz. Quando essa Mas tortura. qual é a importância, doutor Maia, na real, assim, agora pergunta é minha, né? Qual é a importância da memória para tu estruturar a tua vida agora? Lembrar de todos os detalhes do teu passado, lembrar de onde tu estava, o que tu fez, com quem tu falou e tal. Porque eu fico impressionada com Hum, algumas pessoas que têm uma memória absurda. Elas têm, assim, algo que assim, eu considero extraordinário, de detalhes, entende? Essa capacidade de guardar detalhes. E aí tu vê pessoas que são meio desairadas, assim, são meio distraídas, sei lá, que conhecem, lembram, mas não lembram em detalhes. Essas pessoas meio que apagam essa. Ou elas não dão importância, é tanto ego que elas não dão importância para os outros. Pois é, como tu está dizendo, são várias nuances, porque nesse nível aí são infinitas as combinações que nos levam a lembrar em detalhes tudo que eu passei na infância e outras que foram hipoteticamente mais traumáticas, que é melhor sonegar a memória. Tu não vê que nos países o que, que se faz, que é uma das coisas mais comuns, é segredos. Nos Uhum. Estados Unidos e até no Brasil se liberam segredos de estados à medida que vai passando o tempo. 25 anos. 25 anos, 100 anos, certos segredos. E eu posso montar uma história oculta através das liberações de segredos. Então, vamos dizer assim, o país faz exatamente o que uma terapia faz. Eu começo a revelar segredos para o meu terapeuta ou para a pessoa amiga que eu posso falar essas coisas, e esses segredos dá para montar então a história do porquê que eu sou assim aqui e agora. E por que que houve esse segredo? Porque haveria uma comoção muito grande se fosse revelado. Então, toda a história nossa está cheia de segredos e posições que mudariam completamente a minha visão desse momento que eu entendo, baseado no que está oculto simultaneamente com isso. Meu ex-marido sempre tinha alguns chiliques quando ia na casa da mãe. Passados alguns anos, descobriu-se que ele tinha traumas com o pai, que já era morto, e que quando era vivo obrigava a mãe dele a fazer arroz de leite. E ele odiava arroz de leite, ninguém sabia por quê.
Os detalhes são incríveis, doutor Maia. Então, mas tu vê aí é um exemplo do que nós estamos falando, que certas coisas estão carregadas de ódio, raiva, agressividade e zonas odiosas. Então, é tão poderoso esse ódio que ele fica, de certa forma, numa zona de tempo inconsciente. Então, eu não tenho mais acesso ao núcleo do problema, ao que aconteceu, mas tem um objeto que parece que. Então, o arroz de leite é um veneno. Que é tipo uma chave, libera todas as memórias do. Exatamente, pois são essas chaves. Por que que às vezes, então, certas. E tem coisas assim muito estranhas, porque com a sugestão, ou hipnotismo principalmente, eu tenho acesso a memórias ocultas. Mas as memórias ocultas podem ser fantasias não Pode ser reais. criada. Exatamente. O Freud achava no início da psicanálise que sempre haveria uma sedução básica da criança pela mãe, pelo pai, e que então era verdade o abuso. E depois ele se deu conta que quando tu regride a essas zonas, principalmente através de uma linha hipnótica, porque a psicanálise é herdeira da hipnose que era praticada no fim do século XIX na Europa, muito depois é que foi surgindo essa possibilidade de eu perceber logicamente ou intelectualmente a minha problemática. Mas quando eu mexia com essas memórias de forma hipnótica, nos Estados Unidos, com umas regressões que agora diminuíram bastante, tinha pessoas que chegavam a entrar com uma ação contra o pai, porque as memórias, essas que a gente chama agora de base fantasmática, que era então vista como o carinho do pai, o carinho da mãe, mas nessa memória de fantasia podia surgir assim uma coisa com certeza de que eu tinha sido abusado. Então várias pessoas que faziam isso lá nos Estados Unidos entravam com uma ação contra o pai como abusador, quando na realidade as memórias arcaicas da criança são tão reais que, se ativadas como elas são, parecem verdades. E aí começaram a se dar conta, o pai então indignado, mas eu nunca fiz nada com a minha filha. Mas ela está dizendo porque ela tinha certeza pela vivência da imaginação. Então tu vê que eu posso ter uma memória, uma imaginação, memória tão grande que eu tenho certeza que foi minha algoz no passado. Uhum. E é uma certeza de memória e não de realidade. Então tu Então, vê. agora tipo, quase a vida é quase uma pegadinha, né? Porque de repente tu pode formar uma memória e aquilo fica tão claro na tua cabeça e daqui a pouco um dia tu vai até o local ou tu encontra determinadas pessoas e tu vê que aquilo não aconteceu. Exatamente, certezas absolutas que me habitam e que, baseado na visão de que eu pudesse, então, usando a metáfora dos segredos De ligados a um Estado. país, no momento que eu libero o segredo, toda a história muda. E todas as verdades até ali que eu sabia passam a ser incertezas. Não é assim, não foi assim, por causa desse novo evento que houve. Então, o tempo todo, por isso que diz aquele filósofo, a intelectualidade de uma pessoa deveria ser avaliada pela quantidade de incertezas que ela é capaz de ter. Uhum. Porque é através das incertezas que eu ganho poder sobre certezas. Agora, todos nós queremos ter certezas absolutas. Então, eu tenho uma fé inabalável. Se tu Sim. me disser que isso está errado, eu sou capaz até de te matar. Aí mata mesmo. Sim, na linha xiita é assim. Uhum. E os cristãos na Idade Média mataram milhões. Tu vê, os muçulmanos são sunitas ou xiitas. 90% são sunitas, que são pessoas que
equivalente aos católicos, às pessoas evangélicas que querem o bem do outro, tudo bem. Mas os xiitas, tu só ficaria bem se tu tivesse morto por mim. Uhum. Aí a gente entende toda a linha mais rebelde, agressiva, e é Hamas, todas essas linhas mais agressivas que existem e que acham que o mundo visto por eles é o melhor que existe e que nós todos aqui somos pecadores absolutos, né? E o que fizeram com os índios, os aborígenes, os povos nativos, nas supostas eras do descobrimento, implantando o cristianismo e matando tudo que encontravam pelo caminho, é uma história assim de arrepiar, né? É pelas Exato. certezas todos que tinham. A escravidão, por exemplo, foi qual é o objetivo? O benefício do trabalho escravo sem eu precisar dar nada a não ser comida, né? E manter a pessoa Uhum. razoavelmente saudável fazendo tudo para mim. Mas sempre atrás de tudo isso tem a ideia das certezas, né? Então tu tem Ah, certeza daquilo esse é e o certo. É. E a certeza, vamos dizer assim, que é limitante porque ela é interessante para mim. Então, eu uso o outro porque eu sou mais esperto e mais capaz de entender. Então, se eu me dou conta que isso é um estado interno nosso que pode ser tratado e melhorado, aí então eu avanço. Senão, mas o avanço qual é? Ah, eu perdi essa estrutura de poder, perdi essas coisas? Não. Então eu não avanço. O outro que se vire. sim. E isso é tipo assim, é como se tu não conseguisse ver o outro como sendo um outro ser humano. Tu vê como sendo. Exatamente. Na, na visão ética moral, qual é assim? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ora, pelo amor de Deus, eu já acho difícil me amar, ainda vou amar o outro como eu pouco me amo. Ou então não ama nem um pouco, né? Porque a gente se Ou acha uma então não grande ama nem um pouco. porqueira. daqui a pouco, Exatamente. daqui a pouco tu acha, porque é uma coisa certa, né? É, a pessoa que muitas vezes tem medo de sucesso, na verdade, ela se acha uma grande porqueira, né? Sim, o outro sempre é meu adversário. E é melhor que eu. Ele está sempre querendo ocupar o meu lugar, né? É. É como se a gente fosse uma espécie de cupim, assim, né? Que tu fica ocupando aquele. É muito difícil ser humano, né? E nesse nível a posição é assim: o meu poder em crescente e o meu poder crescendo, o meu poder crítico também aumenta. Então o ideal é eu participar de uma comunidade mais forte ou de um poder mais forte em que eu sou participante. E um dos mais fortes é a fé, né? Eu tenho uma religião assim que me acolhe numa estrutura que eu passo a ser importante na medida em que eu sou muito denso naquela comunidade e cada vez cresço mais dentro dela. Daqui a pouco eu sou um pastor, daqui a pouco eu sou capaz de interpretar. É muito melhor que tu, Beatriz. Uhum. É, mas é uma possibilidade real também. Sim, claro. Mas porque se o poder é na linha narcísica negativa é de dominação, dá um prazer enorme. Aí nós aproximamos de novo do Ulisses, né, Guimarães. Olha, tesão de cama é fichinha perto do tesão de poder e de dominação. Esses É, dias eu estava com um amigo e ele diz, mas eu sinto às vezes um ódio, uma raiva, uma vontade assim de quebrar as coisas. Eu digo, mas então tu daria um excelente torturador. Mas aí agora tu acertou. Ah, se eu pudesse. Quer dizer, uhum. olha só a vivência ali espontânea. O prazer de torturar o outro e ter prazer com a dor do outro, que é uma coisa assim, vista nesse ângulo horrível. Mas como tu é um ser execrável, uma coisa assim. Não, a dominação total, né?
poder encontrar esse personagem dentro da gente é uma coisa. E por isso que dizem, né, que é o último encontro que tu quer fazer na tua vida é contigo mesmo. Ah, é. Esse só quando morrer eu me encontro. Nem quero que ninguém descubra também, né? Não. Por isso que os espíritas dizem que o cara que morre vai para o umbral e fica perdido, né? E aí tem aqueles seres assim de mais luz que vão lá te conversar para te dizer, bah, tu morreu, então tá, agora tem outro caminho, né? Sim, mas assim, ó, na verdade a gente cria essas fantasias. Não estou dizendo que o espiritismo é uma fantasia, tá? Porque aí a gente entra no aspecto religioso e não é aqui que a gente está falando. Não. Mas a gente cria essas fantasias assim, com tudo compartimentado, como se fosse uma historinha escrita por um grande dramaturgo, né? Um grande escritor, para a gente poder sublimar o medo, né? Porque então, tá, eu sou uma pessoa muito má, eu vou morrer. Então, a possibilidade de ir para o inferno ela é real, tudo bem. Mas eu vou pro. Como é o nome mesmo do lugar? Esse. É o umbral. Umbral. Tá, eu vou pro Umbral, umbral, mas é. daqui a pouco Antes, vai aparecer a minha avó, vai aparecer alguém para me buscar. exatamente, que são os espíritos de mais luz que vêm para te dar um apoio e ver que tu Sim, tá agora em outro uhum. mundo. Isso é uma maneira que a gente encontrou para tirar um pouquinho o medo, né? Das angústias ligadas a esse desvalimento, à morte, de todas as coisas que nos levam a viver situações difíceis, né? E tu vê que a dor psíquica também foi colocada recentemente como uma dor equivalente à dor física, porque a dor psíquica, em certos adolescentes e pessoas até com mais idade, preferem se cortar às vezes para trocar a dor psíquica pela dor física, né? Então, esse tipo de dor é extremamente pesado e eu tenho grande dificuldade de lidar com isso. Então, eu tenho que buscar soluções que estão nas mais diversas possibilidades. Por exemplo, drogas potentes, né? Analgésicos, cocaína, crack. É a maneira que eu tenho o álcool, o cigarro, de me viciar de uma forma em que aquela angústia que me habita naquele momento com esse tipo de droga me tira a angústia vinculada a essa falta. Então eu uso cada vez mais e daqui a pouco eu fico dependente disso. Até um paciente meu me dizendo que é uma repórter que ele tem uma estrutura dessas atuais de jogo, né? São essas firmas que agora tu Sim. deposita, vamos dizer, R$ 100 e passa a apostar em jogos, em partidas de futebol de todo tipo, né? Uhum. E ele faz parte, porque ele é da área, vamos dizer, criativa desse esquema. Aí ele me contando que uma moça, tem 2 filhos e é jornalista, começou a se sentir assim muito disposta ao jogo, e daqui a pouco ligou para eles dizendo assim: Olha, eu ganho R$ 10.000 por mês, mas estou devendo para vocês 350 mil por perdas de jogo. E ele disse: Pois é, ela nos deve isso e está numa posição que a gente teria que dar um jeito de ajudá-la. Como ajudá-la? Ele vai descobrir uma maneira dentro dessa estrutura, mas tu vê, uma dependência violenta do jogo em que eu sou capaz de perder tudo porque eu não consigo sair daquilo. E parece que 0,3% da população em geral tem essa dificuldade de, ao começar a fazer o jogo, a dependência está lá a ponto de eu começar a ficar sem nada. E aí, como é que a pessoa consegue? É como se ela tivesse meio que hipnotizada mesmo, né? Eu me lembro que eu ainda, isso já faz muitos anos, quando começou aqui, o pessoal podia fazer o bingo, tinha o bingo aberto e tal, não sei o quê, e de repente uma pessoa, ela foi proibida de entrar nos bingos porque ela não sabia parar de perder.
Não, eu tive também pessoas, me lembrei agora de uma paciente que ela não conseguia e perdeu muito dinheiro porque ela não Isso, conseguia. Ela buscava, era um desses clientes desses jogos que são, como é, são caça-níqueis, né? Na maioria das vezes, caça-níqueis, é. A que tu fica maquininha. ali, a maquininha, né? Uhum. E eles se deslocavam assim, indo para salas e Escondidos, esse, né? É o é, e, bingo. e, e o bingo escondido. E os Aham. viciados recebiam telefonemas para Avisando. onde Aham. estava esse jogo agora, porque tinha fugido da polícia e ido para um outro edifício. Ela era uma cliente especial deles e estava sempre sabendo onde é que estava o jogo, porque a compulsão era tão grande que se ela não jogasse, a angústia e a dor psíquica começava a subir de tal forma que era inaguentável. Então tu vê que esse tipo de problema interno é um dos que leva para todo tipo de vício e de vivências desse tipo, né? Agora, Ah, o fato de que isso não é muito falado, assim, claro que é, não estou dizendo que as pessoas não falem, mas é que eu penso que isso deveria ser um tema meio que recorrente e permanente, porque o que a gente tem hoje é fofoca. Se tu pegar toda a programação de jornalismo hoje, e agora você bem até atrevida e um pouco prepotente, tá? Uma coisa que eu não sou, mas eu vou ser um pouquinho. Se tu pegar um programa de jornalismo hoje, é só fofoca. Fulano não, disse isso, Beltrano respondeu aquilo, aí o fulano disse que soube que ele fez não sei o que lá no passado, mas essa frase que ele disse em 1940 é só fofoca. E aí não, bota um contra o outro, é um negócio impressionante aquilo ali. e tu vê que tu esqueceu uma palavra-chave. Hã? Beatriz, quais são as tuas fontes? Ah, isso. Não, e as fontes que são da minha cabeça. Eu conversei, sabe, segundo as minhas fontes, para um pouquinho, quem foi que falou contigo? Né? Então, Mas é não, não é uma posição narcísica eu dizer, segundo as minhas fontes, isso. quer dizer, tu não é um cara importante, tu tem Mas claro, fontes as mais diversas, tu tá é o sempre caso, na crista da onda. é o caso dos crentes, né, que acabaram de falar com Jesus ali na esquina. Quer dizer, Exatamente. Tu não é um cara assim que está na crista da onda, na maior onda aquela sim, lá de Portugal, sempre ali Nazaré. e, e, e saindo do tubo, mas sempre surfando na onda e na fonte. Olha, eu acabei de falar com o assessor do ministro. Só que, sabe, ninguém sabe quem é, mas aí tu vê que aquilo ali é uma ilação, é Exato. uma, sabe, uma possibilidade que foi Mas, dito mas se eu sou um supostamente por grande uma fonte. articulador e falo bem, poxa vida, cada vez eu sou um repórter que mais fonte tenho e mais sou ouvido e todo mundo quer saber de mim o que que eu acho. Olha, eu vou te contar uma coisa, é como se fosse uma espécie assim, meio que é de tirar o fôlego, né? Só que Sim, isso estrutura a sociedade, né? então é por isso que eu digo que a inteligência nossa deveria ter capacidade de perceber essas nuances todas e se deslocar o melhor possível entre elas. E diminuindo as nossas certezas que nos deixam sem fontes. Tu tá desfonteada, né? Quer dizer, olha bem, agora vamos usar outra metáfora. Tu desfolhou tanto a margem da tua fonte que ela secou. Não, e o pior é que daí passa uma credibilidade, né? É uma Muito grande. credibilidade. Eu conversei com as minhas fontes, eu acabei de conversar com o anjo tal, eu recebi o espírito, é uma coisa assim. Só que isso estrutura quase tudo, né? Tu sabe que, por Se todo exemplo, mundo começasse, doutor Maia, agora eu vou radicalizar, se todo mundo começasse assim, do nada, tá? Tipo uma milagre de São Bento. Todo mundo agora, a partir de agora, só vai dizer a verdade. Eu acho que a a gente ver- teria a Terceira Guerra Mundial em poucas semanas.
Tem aquela história, te lembra da verdade e a mentira? Que a mentira bate na porta da casa da verdade e a verdade abre e diz: O que tu quer aqui, mentira? Não, não, eu estou aqui. Ah, vai embora, que isso? Tu é contra mim. Não, não, eu só queria conversar contigo um pouquinho. A gente ia até ali o lago, tomar um banho, coisa assim. E aí a verdade fica assim, e a mentira. Não, pois é, só para a gente fazer as pazes, quem sabe, né? Uhum. Aí então as duas vão até o lago e a mentira convida a verdade para tomar banho, tiram a roupa, se anuam as duas dentro da água. Daqui a pouco a mentira diz assim: eu preciso ir ali fazer pipi ou coisa assim. E a verdade fica no lago e ela pega a roupa da verdade e vai embora, some. Aí a verdade sai pelada e entra no povoado. E o que acontece? Verdade nua e crua ninguém aguenta. E a mentira disfarçada com a roupa da verdade vira. Vira a verdade. Que, olha, é realmente, né, uma coisa assim incrível. Incrível. Então, para viver nesse mundo, temos que ser espertos ou tentar, então, essa zona intermediária entre o que é verdade e o que é mentira, abrindo um campo intermediário onde eu tento entender o que eu e tu estamos tentando entender sobre essa complexidade que é a nossa vida. O que é possível, né? O que é possível dentro do nosso possível do aqui e agora, né? Uhum. Mas sempre preparado para incertezas, dúvidas e que o que eu e tu definimos aqui agora, amanhã não pode nada a ver. É outra posição completamente diferente. Uma pessoa me perguntou há um tempo atrás, né, se eu parei de me perguntou não, ele me falou há um tempo atrás, ele disse, encontrei, como é que tu tá e tal, larguei tudo, tô cuidando só dos meus negócios, da minha vida, não tô mais participando de nada, não sei o que, aqueles papos aleatórios, né? Aí, daqui a pouco, tá, já estava quase na hora de despedida, disse, não, não vai me perguntar por que eu larguei tudo. Eu disse, não, né? Porque se tu largou, se tu achou melhor assim, se tá bom para ti, para mim também, né? Não tenho muita coisa para falar. E ele disse, não, mas eu faço questão de te dizer, eu tive um infarto, eu acho que tu nem ficou sabendo, tu tava com aquele problema de Covid, não sei o quê, eu tive um infarto, e quando eu voltei, eu estava super ocupado, super neurótico, preocupado, que eu não estava lá, não sei o quê. E quando eu voltei, as coisas estavam melhor do que quando eu estava. E aí eu vi que tudo, tipo assim, né? Não... Ele me falou outras coisas mais que eu não vou comentar aqui, mas ele disse, todo mundo estava feliz, todo mundo estava organizado, estava tudo certinho, não fiz nenhuma falta. Entende? Eu não ia pescar, eu não viajava, não tomava meu chopp e tal, para ficar ali cuidando daquelas coisas que não tinham nada, que podiam continuar a viver. Ele se deu conta de que se ele morrer, não vai acontecer nada. E ele passava, como a gente passa, o tempo todo achando que é muito importante. Então tu vê, né, que esse contestar a nossa importância faz parte de um encaminhamento, vamos dizer, de realidade muito importante para mim, né, e para todo mundo, mas é que contestar isso precisa às vezes acontecer um evento, né, no Sim, no caso um caso infarto. dele, um infarto que deixou ele fora da casinha um tempão. Mas eu não quis comentar porque era tudo muito rápido na rua e tal, mas na verdade eu acho que foi um livramento para ele, né? De uma certa maneira Foi, ele se livrou de um monte de container, de problemas, de tudo mais, está podendo ter uma vida mais leve antes de chegar realmente a hora de pegar a malinha e ir lá na rodoviária e pegar o trem, né? O ônibus para o outro lado da vida. certas vidas nós podemos dizer que são que nem acumuladores, né? Não tem lugar na casa nem para me deitar de tanta coisa que não presta que está atulhando a minha casa. Então, de certa forma, certas vivências desse tipo
me fazem fazer realmente uma limpeza de tudo que não presta ou não tem sentido agora, depois desse evento, né? Mas ao mesmo tempo, acho que agora, aqui pensando, né, uma pessoa que consegue chegar a essa conclusão e leva também pelo lado literal, ela fica solta que nem uma pena no tempo, assim, não tem nada com que se preocupar, não tem nada que fazer. É difícil também manter um certo, como é que eu vou dizer, uma certa rotina até, se tu não tem determinadas preocupações que na verdade nem são tuas. Não sei se eu me fiz entender. Não, é por É, isso que como eu falei na colocação sobre o filme da Barbie. A Barbie no mundo maravilhoso ideal, onde tudo é feliz, o admirável mundo novo do Huxley. Então a felicidade é a busca total. A prova está que a gente diz que quando eu morrer e for para o céu, eu vou viver numa alegria constante, olhando para Deus e tendo assim uma vida fantasticamente maravilhosa. E na realidade, o que acontece? Eu não tenho essa possibilidade de chegar nesse lugar. Eu tenho que descobrir, então, no caminho da vida, porque quando a Barbie chega lá no mundo, ela é assediada. Quando ela é assediada, ela se defende dizendo que não tem genitais e foge para o mundo ideal. Mas para ser humana, ela tem que ter genitais e tem que ter sexo. Então ela tem que aprender que no mundo real eu não tenho uma essência que vem de mim desse lugar maravilhoso. Então eu tenho que criar dentro de mim, para ser humano, uma essência que eu tenho que descobrir no mundo externo, e esse mundo externo me criar uma possibilidade interna de autoestima, de eu ser alguém que gosta de mim de um jeito em que eu cada vez mais estou livre do que o outro ou do que o mundo espera ou deseja de mim. Se eu conseguir construir dentro de mim uma linha de autoestima que aparece em todos nós, cada um de nós tem uma zona de autoestima relativa. Basta acontecer alguma coisa como nele aconteceu o infarto, toda a estrutura de autoestima é abalada. E eu posso ficar absolutamente sem sentido nenhum e viver uma angústia incrível da morte que está presente. Então, se eu conseguir durante a minha vida, estruturar um núcleo interno que não existia em mim e que alguns dizem que é a busca de Deus dentro de si mesmo, linhas místicas de entendimento. Se eu conseguir colocar dentro de mim uma coisa estável que me ajude sempre que houver uma queda qualquer, um problema qualquer, eu estou construindo algo estável dentro de mim. Mas o problema é esse. Maia, como é que eu tenho certeza que eu estou estabilizando em mim um lugar que esteja preparado para qualquer evento que aconteça que possa destruir o que eu acho que sou eu mesmo? Este é um problema universal de cada um de nós. e se daqui a pouco a pessoa existe uma terceira hipótese, assim, de repente a pessoa largar mesmo de se preocupar tanto com a primeira quanto com a segunda e deixar simplesmente fluir e acontecer. Quando acontecer, daí decide o que fazer. Então, quer dizer, mas aí tu vê que tu já preparou uma base interna de capacidade de absorver um susto. Nesse momento do susto, eu tenho uma base interna para esmiuçar o susto e não ficar dentro do susto e querer desaparecer com o susto, ou morrer, ou ficar doente. Essa é uma das aquisições durante uma vida de uma importância fantástica. Mas nenhum de nós Tem realmente está capacidade, não. preparado Uhum. para isso. Por Sim, isso que ficar aberto aos que pode acontecer imediatamente com essa capacidade de lidar com incertezas, descobrir um caminho a cada momento, porque a nossa vida na fantasia é uma freeway. Mas tu está preparado para cair numa vicinal ou num barranco? pois é. Não. O que tu faz quando tu cai numa vicinal ou cai num barranco? Ah, eu Procura o morro. Google.
Eu procuro o Ai, Google. meu Deus do céu, eu chamo o SAMU, eu chamo os bombeiros. Eu culpo o colega do lado, sabe? Vou fazer alguma coisa. Exatamente. Mas então, quando eu estou na freeway, eu tenho que estar, de certa forma, preparado para uma pedra que atiram de uma ponte daquelas que Uhum, atravessa a avenida. Eu posso explodir um pneu, eu posso. Quer dizer, essas metáforas bem objetivas deveriam ser constantes dentro de mim. Mas ninguém está preparado para um evento desses. Ou isso não acontece, nós estamos falando em eventos súbitos, mas os eventos que vão erodindo a tua vida, que vão. eh, eu não consigo olhar para um arroz de leite. Eu não consigo ir para a família para viver as lembranças do passado. Este lugar é que eu tenho que ir para entender por que eu fico mal. uhum. O mal é a porta, é o espelho da Alice no País das Maravilhas. A Alice entra no espelho. Eu estou sempre olhando para fora, nunca para mim. Pois é, o pior é que a gente é treinada enquanto criança para fazer isso. Porque Totalmente. quando tu é criança, tu vai fazer alguma coisa, o que que teu tio vai pensar disso? O que que teu avó vai dizer disso? O que que os vizinhos vão falar a respeito disso, entende? É, não há assim um convencimento pra gente, não faz por isso, por isso, por isso. É sempre alguém que tá lá fora, o bicho papão vai te pegar, né? A velha do saco e tal, uma coisa bem sempre fora da gente, né? Isso, preparada para um esquema ideal. Então, me lembrei de uma paciente também que a mãe ela teve um problema sério de relacionamento e agora está melhor. Mas então a visão da família é assim que ela tem que casar com alguém de nível e ela não pode então ter uma escolha pessoal dela, porque mesmo o casamento não sendo aquele que deve ser, tem que ser um casamento em que tu tenha condições econômicas e financeiras para viver uma vida ideal economicamente falando. Então, se esquece completamente o ser de estar com o outro em função de uma linha social, economicamente falando, de nível alto. Isso é que importa. E tu tens que casar nesse momento, tem que ter essa família, tem que ter filhos, quer dizer, direções de sucesso, mas nenhuma delas de sucesso interno comigo mesmo. É por Direções causa. sociais. E isso causa, de repente, aquela condição que quase é de todos nós, de que dentro tem um vazio imenso, um sem Exatamente. Então eu sentido. não preencho, isso aí que tu disse agora, eu não preencho com uma autoestima capaz de resistir aos impactos da existência. E aí me lembrei daquilo que a gente falou do Sísifo, né? Que ele leva a pedra até o monte e a pedra cai de novo. E seria enxergar a repetição do trabalho humano ou da vida humana sempre com uma visão de uma certeza que eu descobri dentro de mim, que eu sou capaz de lidar com angústias, ansiedades, depressões, como sendo algo reciclável por mim mesmo. Eu reciclo meu lixo e estou sempre pronto a reciclar novidades, novos lixos que vão acontecendo durante a vida. Esse é um caminho ideal, maravilhoso, e que na visão comum só tem no céu, né, depois de morto. Então tá, doutor Maia, a gente sabe que hoje a vida está bem diferente de quanto era antes, né? Todo hoje em dia. Então, ontem eu vi uma brincadeirinha, uma espécie de piada, que até o senhor não vai conseguir ouvir, porque ainda estou com aquele problema, tá? Quando eu rodo alguma coisa aqui, o senhor não escuta. Vou ver se eu Exato. pego, se eu resolvo isso essa semana, tá? Mas é porque quando perguntam por que eu não saio mais de casa, tá? Que as pessoas estão cada vez mais dentro de casa. Porque na minha casa tem comida, tem Wi-Fi, tem meu celular, tem a minha Netflix. Eu vou passar o quê fora de casa, sendo que eu tenho tudo isso, meu conforto, minha casa, meu quarto, é minha cama. Porque
A pergunta é por que que tu não sai de casa? E ela responde, porque eu tenho meu Wi-Fi, eu tenho meu quarto, eu tenho minha cama, eu tenho comida, eu tenho televisor, eu tenho meu Wi-Fi, eu tenho, sabe? Quer dizer, todo esse nível de conforto, aí de repente a pessoa tem Netflix. Antigamente, quando eu queria ver um filme, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que me organizar No para ir cinema. aonde? Ao cinema, né? Eu queria É. assistir uma peça de teatro, eu tinha que me organizar para ir até assistir uma peça de teatro. Hoje eu tenho tudo isso e mais um pouco dentro de casa, tudo ali disponível na hora que eu quiser. Então é como se de repente a casa estivesse ficando uma grande, tipo assim, uma grande caverna high-tech, aonde eu fico totalmente segura. E aí eu não quero mais sair de casa. São muitas Exato. pessoas que estão vivendo assim, inclusive essa que está falando. Então, tu vê que está se criando agora a possibilidade da realidade virtual. Então, daqui a pouco tu pode comprar aqueles óculos de realidade virtual e tu tá em Camboriú, na praia, né? Agora até me lembrei, tu Ah, em fala em Camboriú eu Camboriú. não vou, mas eu vou para Salinas. Ah, eu me lembrei de Camboriú agora porque Ah, eu ouvi tu falando, né, que um ouvinte falou do que fazer um edifício de 500 e tantos metros, porque já tem um edifício lá que é o mais alto do Brasil, de isso. 85 andares. E a cobertura, que são 4 níveis, são 4 andares, a cobertura é do Neymar e vale 60 milhões. Então, realmente, o que o prefeito ou a estrutura lá, né, criou um ambiente maravilhoso frente ao mar, e agora o mar está tomando a praia, e que a partir das 4 horas não tem sombra, não tem sol na praia, porque os edifícios gigantes não deixam, né? Não, e o Então, mar parece que está bem comprometido por causa do esgoto, né? e por causa do esgoto, porque um edifício desse de 80 e tantos andares, tu imagina, né? E também o preço de cada apartamento desses, né? Sim, é só para Mas o que, milionário, que né? nós estamos. Aí é as desigualdades econômicas que geram a expertise de eu querer chegar lá, né? Todos nós Claro, estamos todo assim. mundo quer aumentar a É, sua capacidade financeira, né? até eu me lembrei que o Rogério disse que é o astrólogo aqui. Como é o nome dela, a astróloga da Manaus? A Galhardi, Vera Galhardi. Galeardi disse que eu sou do signo de touro. Quer dizer, quem é de touro deve jogar na Mega Sena, né? Isso, joga e depois não esquece dos amigos. Não esqueçamos dos amigos, né? Mas o que nos interessa aqui é isso, que o mundo está tão dentro de nós agora e acessível à minha casa, ao meu escritório, ao meu quarto, que por que eu vou sair na rua Uhum. se tudo que é lá fora tem aqui dentro? Então, realmente, as saídas para fora, para cinema, para teatro, para festas, têm que ser convocadas muito densamente para mobilizar essa saída minha e o que eu ganho, né? Agora, isso não nos deixa pessoas muito mais assim. Ai, como é que eu vou usar uma palavra que não seja uma estupidez? A gente fica muito mais antissocial. Pois é, mas eu posso dizer para ti que eu antissocial, agora sou social, eu tenho seguidores, eu sigo, eu estou muito mais socializada do que antes. Agora, os problemas aí do corpo físico, problema motor, não fazer exercício, não brincar, crianças que ficam olhando o celular o tempo todo e não brincam, não se mexem, aí o problema aparece no corpo físico, né? Não no corpo psicológico. Uhum. Então, como juntar os dois mundos, né? É um problema atual hoje, né? Para concluir, doutor Maia, aqui uma amiga diz assim, doutor Maia, não vamos deixar de abordar a questão que envolveu o senhor Paulo, de uma questão de violência patrimonial contra os idosos. Essa é uma situação que tende a piorar, segundo os especialistas. Mas como fazer para se sentir mais livre, mais tranquilo?
Pois é, e de novo nós caímos na zona da expertise, né? Tem pessoas, eu me lembro de uma discussão num seminário lá no nosso curso de pós-graduação em psiquiatria, em que um dos alunos trabalhava em UTI e a pessoa de idade estava lá assim, morrendo, em coma, durante muito tempo, e a família insistiu que ele facilitasse a morte, né? Uma espécie de eutanásia. E ele fez, né? E a briga foi: como é que tu faz isso? Não pode se fazer isso. E, por outro lado, ele aí levantou a hipótese assim, de que tem outra pessoa lá na mesma UTI na época, que tem uma pensão muito grande, está em coma há muito tempo, e a família está em roda dizendo que ela não pode morrer. Então, de novo, nós entramos na zona da expertise e da descoberta, vamos dizer assim, de que economicamente é muito importante a vida e não importa o meio. Então, a linha ético-moral simplesmente some baseada em interesses. Isso é uma coisa que vai acontecer sempre. A nosso ouvinte levanta uma hipótese de como coibir isso, ou como parar com isso. É o que todas as leis colocam. Eu estava vendo aí esse esquema de pessoas que bebem ou que não têm carteira, né? Não sei se você chegou a ver, em São Paulo. Aí, então, o cara para, a Blitz para a Eu pessoa, tu vi. não tem carteira. Aí, o que eles chamam? Uma fada. A fada é. Um cara que vem, pega teu carro, tu aí senta atrás, e ele anda contigo 1 quilômetro, e aí desce, cobra R$ 300 e te entrega o carro. Não, o que eu achei mais absurdo é que eles prenderam o cara que faz isso e não o cara que paga. Exatamente, querendo coibir o cara que paga. E o outro, aí prenderam o outro, mas o outro disse assim: não, eu não cobro, eu encaminho o seguro. E aí o jurista lá diz também: isso é proibido. Mas o que nós estamos querendo dizer é que a expertise que nos habita, Uhum. há uma lei, imediatamente eu tenho um contorno dessa lei, ou desse caminho ético-moral que seria o ideal. Echa la lei, echa la trampa. Né? Ele na trampa. Então, se eu não me dou conta que isso está dentro de mim, eu estou Isso. sempre cuidando lá fora. Como fazer para que os idosos não sejam explorados? Não tem o que Não fazer. tem. Cada família vai explorar o seu idoso É o de acordo com a caráter. expertise daquele caráter pessoal. Isso. Mas aí Agora, se descobrir, a gente pune, né? se tiver uma coisa para fazer, porque isso é uma coisa assim que é parte do afeto, parte do respeito, parte do cuidado com o outro ser humano, com aquela avó, com aquele vô, né, com aquela tio. É uma coisa que parte de dentro da pessoa. É muito difícil, o Estado não pode estar onipresente, onisciente e resolvendo problemas que são de caráter. Não tem como resolver, né? Mas muita E, gente não sabe, doutor Maia, que é assim, ó, o, o, o drone da IPTC, vamos dizer assim, lá de São é, Paulo, identificou que um jogador de futebol estava tentando fugir de uma blitz porque ele tinha bebido. Aí ele isso. desviou e aí eles foram lá e tal, mas aí pegou um cara que fica ali nas redondezas, ele se apresenta imediatamente para dirigir o carro sem ter bebido nada, que é chamado de Claro. fada, né? Aí entra ali, só que eles conseguiram gravar tudo, todo o movimento. Aí mais tarde o cara sai do carro, 500 metros depois ele saiu do carro, o jogador assumiu o carro para ir embora e daí a polícia chegou de novo, né? Exato. E aí o que me chamou a atenção foi de novo esse passapanismo que a gente vive total, absoluto, né? O jogador de futebol que pagou o fada, ele foi multado. E o fada, que é o que oferece serviço, foi preso. É. Então, tu vê que quando a gente levanta as duas possibilidades, a tendência é sempre não levar em conta muito a sacanagem, a malandragem
e execrar isso que é feito. Mas, ao fazer isso, a gente bota uma zona cinza em cima de tudo isso e fica na zona boa, como se nós estivéssemos falando e levantando as hipóteses negativas. Então, as hipóteses positivas deveriam sempre estar presentes e não as negativas. E o que acontece? Eu não consigo entender que eu tenho que viver com as duas para ficar numa zona terceira, onde eu posso realmente equilibrar situações cada vez mais e ir para uma linha, vamos dizer assim, idealizada, mais perfeita da sociedade. Mas não é tapando o que não presta e Uhum. só dizendo o que é bom ou como deveria ser. Esse é o grande problema. Parece que a gente Aceitar a está. realidade. Exatamente, eu não quero a realidade, eu quero o Não. ideal. Como fazer para que isso não aconteça? Eu tenho que trabalhar dentro da pessoa, então, ou em mim mesmo. Enquanto não adianta, né, botar 1 milhão de leis, 1 milhão de regras, enquanto o ser humano não for trabalhado por dentro, né? Não. Agora me lembrei, então, Serve como nas contenção, leis, né? agora o nome do Milei, anarcocapitalista. Tu vê, anarcocapitalista. É uma figura, né? Meu Deus do céu. Ah, Olha tem que uma beleza. pergunta aqui, doutor Maia, aqui, ó. Se o senhor viu algum episódio da série The Choice? Não, Acho que não, é esse isso, não. não. The Choice, que é uma história de Jesus. É a história de Jesus, só que é contada de outro jeito, tá? É um jeito, humanizam mais Jesus, humanizam mais o Arimateia e tal, fica uma coisa mais, né, mais humanizada. Mas Mais não é mais, realista, então. e não é humanizada, é no sentido assim de ser mais pé no chão. É como a Maria ali da esquina, tá? É Sim, humana. Choice é E na Netflix. Choice, é Choice, né? Choice. É na Netflix. Aqui a Sheila está dizendo que ela fala dos escolhidos de Jesus na Netflix. Ela que é assiste muitas séries, assiste muitos filmes, ela não consegue ver no seriado, né, um episódio sem dormir. Eu acho que deve ser muito chato, né? Mas em todo caso, teria algum motivo assim, de repente, para a pessoa dormir? Ela fica muito em paz? O que que é? Pois é, né? Ela faz bem, né? Ver um episódio, né? É como se ela tomasse um sonífero, então, né? É Sim. interessante. Assim, eu pessoalmente, doutor Maia, eu devo ter uns 400 filmes que eu não vi o fim. Pois é, porque é tantos que a gente fica assim, né? E se é muito Será que vale a chato, pena? lembra que o senhor falou que se uma novela começar todo mundo feliz, todo mundo alegrinho, tudo funcionando bem, ela não vai durar 4 dias? Não, não vai. A Não gente vai. precisa sabe? É isso aí. A louca que levou o tio no banco corrobora a frase de que definitivamente o Brasil não é para amadores. Muito bem. Tá bom. Doutor Maia, olha só. Hoje o senhor vai receber os 2 episódios do nosso programa, tá certo? O Jefferson Ah, está sim, é, anunciando porque aqui. tem um ex-paciente meu, eu te mando às vezes as coisas dele, ele diz, mas eu tô escrevendo o que o senhor comenta. Eu digo, mas não é possível, fulano. Eu digo, Que não, mas coisa eu gosto boa! tanto que, e até ele diz que gosta muito do nosso diálogo, né? Sim. Então ele se dá o trabalho de escrever. Eu digo, vem cá, tu vai ser o biógrafo dos meus comentários, então. Ele diz, me faz bem, diz ele. É, mas faz E, falta isso. Eu fico e, muito e, feliz em saber que está acontecendo. Muito bom. e aí ele reclamou para mim, e onde é que está o episódio do sábado passado? Ah, mas o Jefferson está anunciando que está avisando, né? Que hoje o senhor vai receber os 2 juntos, tá bom? Tá certo. Um Tá grande bom, abraço, então, para ti, para o Jefferson e para os nossos ouvintes. tá certo. Um beijo. Eu conversei mais uma vez, mais um sábado aqui, fico muito feliz com isso. Conversei com o Dr. Herberto Edson Maia, que é um psiquiatra que sempre aos sábados ele conversa com a gente aqui, troca ideias com a gente e vem como um mestre aqui nos ajudar a entender um pouco essa espécie tão bacana, tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão potencialmente perigosa
que somos nós, né? Um grande beijo para todo mundo, muito obrigada, tá, pela companhia. E se tudo der certo, amanhã nós vamos ter o Adroaldo Bauer Correia às 19 horas ao vivo aqui com a gente, se tudo der certo. E eu também estarei ao vivo aqui segunda-feira às 9 horas, se tudo der certo, no final de semana, que é o que eu desejo que aconteça com todo mundo, tá? Um grande beijo e até segunda-feira.